Oi, gente, estamos aqui para mais uma atualização. Hoje, dia 4 de março. Como sempre, peço desculpa a vocês pela demora aí nas atualizações. Mas vamos lá. Então, eu tenho alguns links até um tanto desatualizados. Eu vou estar colando aí no rodapé do vídeo, aí na descrição. Então, bom, o material é esse daqui. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse salão de audiência, né, do Paulo VI. Então, eu tenho as imagens aqui, dá uma manipulada nelas. Então consegui uma imagem aqui com uma maior resolução. E deixar o link aí, tem as imagens para você pesquisar aí no Google Imagens, né? Sobre essa escultura, né? Que é chamada de ressurreição. E que ao meu ver é só uma espécie de culto que eles rendem, né, aos seus verdadeiros deuses, aos quais eles rendem culto. Megalópole Maia em plena selva é descoberta com nova tecnologia. Então tem uma nova tecnologia e eles estão revendo, né, tudo que eles tinham ali, como que era a população maia. Estão descobrindo que eram muito mais do que eles haviam, os historiadores, né, haviam especulado. Então aqui é um instrumento LIDAR Titan, né, usada pela iniciativa Pacumã LIDAR, penetra na cobertura florestal, e a instrumentação GPS permite que os investigadores localizem cada ponto com precisão milimétrica. Isso permite o desenvolvimento de mapas de superfície mais precisos do que com qualquer outra tecnologia disponível até hoje. Crédito da imagem, NCALM. Então eles tinham alguns dados, né, deixa eu ver se eu acho aqui, sobre a população. Ó. Anteriormente a população maia eles especulavam que era entre de 1 milhão e 2 milhões de habitantes. Havia sido proposta por especialistas, então os tais especialistas, né? Mas os novos dados mostraram uma população de cerca de 20 milhões. Então, assim, algo que é uma diferença assim, gritante, né, do que eles achavam, do que essa nossa tecnologia está proporcionando eles descobrirem. Depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Se vai dormir, né, no caso aqui se acosta, vai dormir com dor de cabeça e se levanta falando com como é que mesmo, acento britânico, esqueci a palavra, deixa eu jogar a tradução aqui, com sotaque britânico. Então a pessoa vai deitar com dor de cabeça e levanta. Então vou dar só um breve comentário sobre isso também depois, né, aqui algumas matérias do RT. Cientistas conseguem fazer crescer orelhas em 5 crianças a partir de suas próprias células. Então, os cientistas, né, crianças às vezes que nascem com deformação, não tem a orelha, então fizeram ali crescer, né, a orelha. Então, algo bastante interessante também. E essas duas matérias que eu vou deixar aqui para o final são as mais interessantes. Essa já faz um tempinho, foi de 31 de janeiro. Algo acontecido ali dia 13, 18 de janeiro, se não me engano. Então, aqui, ó. Teve um alerta de ataque a míssil no Havaí, supostamente um ataque vindo da Coreia do Norte, né? E foi dado o alerta, né? Toda a ilha lá entrou em pânico, as pessoas correram para abrigos e posteriormente disseram que foi apenas um erro, né? E depois eles começam a se contradizer, foi um erro, apertou o botão sem querer. Aí depois não, eles aqui, ó, o sujeito que desatou o pânico em Havaí com um alarme de míssil nuclear o fez deliberadamente, então, ou seja, ele pensou que realmente estava acontecendo um ataque, né? Então eles mudaram a versão. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, que ao meu entender, e como eu vi em outros sites, né, foi um ataque de falsa bandeira, né? A intenção era mesmo destruir a Havaí num ataque nuclear, culpando a Coreia do Norte, dando início a uma terceira guerra. Essa aqui faremos que vosso sol se exploda, né? Aqui entre aspas, revelam como pode ser um hackeio extraterrestre. Então aqui, astrofísicos, né, que dos Estados Unidos, deixa eu ver se eu consigo o nome deles aqui. Bom, depois eu detalho melhor aqui. Então tem dois aqui, ó, Michael Ripken e John G, né? Trabalham ali em algum órgão. Seres de outros planetas poderiam enviar mensagens contaminados para hackear as comunicações humanas. Adverte os estudiosos astrofísicos americanos Michael Heap e John G. Learned, um borrador publicado então é onde que eles publicaram, né? Foram feitos aqui.
Então tá aqui, ó, para ler mais sobre essa publicação, né, sobre um hackeio extraterrestre, está aqui. Agora, qual que é a importância desses dois caras, eu não sei dizer, né? Eu estou vendo mais por esse informe, por essa notícia. Então, os caras falando que pode ver um hackeio extraterrestre. Então, lá nos Estados Unidos eles falam que não existe extraterrestre, mas já existem leis que impedem um cidadão comum de ter contato com extraterrestre. Se não existe extraterrestre, porque vai ter uma lei que proíba o contato, né? E agora eles tem lá um informe que fala que pode tomar, para as pessoas tomarem cuidado, porque extraterrestre pode mandar mensagem, né? Meio que trollando a humanidade. Ó, vamos explodir seu sol amanhã. Eles usam isso como exemplo, né? De perigo, de risco. Então vou comentar um pouquinho mais sobre isso do que eu já ouvi em outros sites falando também. Então, vamos começar por aqui. Então aqui você tem no Vaticano, tem uma sala de audiência onde o Papa dá ali as suas palestras ou reuniões. E a gente sabe que a gente vive numa Matrix, né? Isso já é bem falado aqui no canal. Esses caras do topo da elite, seja Vaticano, seja governante, seja famílias e não sei do que, servem a deuses, são satanistas, né? Estão contra a humanidade. E eles deixam isso explícito em sua simbologia. Assim como o dólar, né? A nota do dólar tem ali a pirâmide, né? O símbolo Illuminati. A simbologia ao que ele serve está espalhada, né, por tudo aqui, ó, bem clara, né, nova ordem do século, secório, né, aqui a Matrix toda, né, eles no topo, tal, né, aí tem as costas de que são os deuses que eles colocam, a quais eles louvam, ou seja, muita simbologia bem explícita, e não é diferente, né, nas construções. Então aqui no Vaticano tem essa aqui, que é o salão de audiência. Então ela tem o formato assim anatômico, representando uma serpente, né, mais alargada aqui, mais estreito aqui onde o Papa fica, né, aqui na frente, que tem ali uma forma de presa, né, aqui, ó, como fossem garras, presas mesmo, né, os dentes da serpente, os olhos na lateral, né, aqui as pessoas já fizeram até o comparativo, aqui, ó, como se fosse uma serpente, e a tal, né, a escultura, que eu vou estar detalhando mais, melhor. Então aqui, ó, a cabeça é uma serpente, ó, a semelhança assim bem explícita, né? Assim é gritante, né? É gritante, tanto fora. Se você não tá, se a pessoa não está muito atento, ela não vai prestar atenção a esse detalhe, né? Que a semelhança de uma cabeça de serpente. Fala, é coincidência, né? Fizeram assim, a janela do lado, né? Não tem nada a ver, né? Mas quando você pega o interior, ó, os olhos aqui, ó, a frente, né? Deixa bem explícito. E, né, para a cerejinha do bolo, que eles colocam lá a escultura na frente, né, que seria essa aqui que eu vou estar trabalhando mais aqui. Então, só de você pensar como que um lugar de uma instituição religiosa, né, vai colocar uma escultura desse tipo, né, que aqui são o que eles comentam, né, falar, isso aqui está simbolizando, né, Cristo ressurgindo, né, a ressurreição, ressurgindo, né, saído vitorioso dos umbrais, né. Então eles dão essa desculpinha, mas você colocaria uma escultura dantesca, né, dessa aqui na sua sala, então é só para refletir, né, ó, vários demônios, né, isso aqui você coloca só psicopata, né, vai ter uma coisa dessa aqui, só uma pessoa doente, né. Então tem aqui, ó, uns soldados, né, que não sabe se é bobo da corte ou soldado, soldado, né, no lugar religioso, né, olha Roma, né, Roma, que é assim, né, quem sabe ver os filmes antigos aí, a história antiga, tem a Roma dominando tudo. Foi até Jerusalém também, né, a dominação romana. Então vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso aqui, a simbologia aqui. Às vezes as pessoas falam, mas não tem nada a ver, né, porque tem muita coisa escondida. E eles usam muito o espelhamento, né, o espelhamento você faz isso aqui, você coloca um espelho no meio da imagem e ela pode revelar algumas coisas, né, aqui eu vou usar dar mais um jeito, porque eu não sei o programa certo para você fazendo isso. Se você pega a imagem e espelha ela, né, que é como se colocasse um espelho aqui no meio, aí você vai ter isso aqui, ó, né? Deixa eu só igualar aqui. Aqui, ó. Não vou fazer muito perfeitinho não, né? Só pra gente ter uma ideia mesmo. Que eu não quero fazer um vídeo muito longo. Então é isso aqui, ó.
Tal. É como se tivesse um ser, né? Aquele o cabeçudo, geralmente, que é o Grey, né? E aqui, que forma é Baphomet, né? Que se fala muito, é a cabeça de bode, né? Que é o chifre e a cabeça aqui do bode, que é o que esses pessoais, né, servem de verdade, né? Uh, e, e a simbologia, né? Por exemplo, como eu já falei da cruz, uh, se eu colocar o outro, mostrar essa outra parte também, que é isso aqui, a cabeça do que eles falam de Jesus, né? Tudo borrado, né? Um Jesus meio que esbagacetado aqui, né? Só o bagaço, só o coió. Então eles colocam como se fosse um Cristo derrotado mesmo. O rosto, né? Bem desconfigurado. E o que chama a atenção é isso aqui, que seria para dar a impressão como se o cabelo tivesse um vento, né? E jogasse o cabelo dele. Mas se o cabelo se joga ao vento, teria que ser um vento muito forte para levantar o cabelo dessa forma, né? Ou ele estaria que estar mexendo com a cabeça assim para jogar, né? Jesus Cristo não está fazendo isso. E os fios estariam avoaçados, digamos aqui, não estaria fazendo essa circunferência, né? Então a intenção aqui que se vê claramente a cabeça de um réptil, né? Como se fosse um crânio de um réptil. Aqui o olho, né? Que pode se dizer, fica bem explícito, né? E então assim, aqui é o que eles colocam? Eles colocam um réptil, né? Você ignorando isso aqui, né? Ignorando o rosto, fica um réptil que reina, né? Sobre os infernos. Então é isso que está ali. Que as pessoas podem falar, só coincidência. Só coincidência, o artista, né, fez o cabelo assim para falar que estava no vento, mas olha, coincidência, né, formar a cabeça de um réptil no salão que tem a forma da cabeça de uma cobra, que tem os olhos laterais de uma cobra, as presas de uma cobra, né? Seria coincidência demais, né? E esses caras eles agem assim mesmo, eles usam essa simbologia, né? E o leigo que está bem alheio, né, a tudo isso, alheio à forma de ação desses líderes mundiais, né? Vai falar que é coincidência, não vai ver isso. Isso vai passar batido e vai achar que isso aqui é coisa de doido, de conspiranoicos e aquela coisa e tal, né? E sobre a simbologia, por exemplo, esses caras, eu diria que eles odeiam, né, Jesus Cristo. Eles usam o que? Jesus Cristo pendurado na cruz, né? E fazem seus fiéis usarem ali, né, sempre o Jesus Cristo pregado na cruz. E como eu já falei anteriormente, se o Martin, né, o herói, tivesse sido morto com arma de fogo, será que as pessoas usariam um revólver pendurado no colar, assim, com o revólver, né? Ou a cadeira elétrica, né? Ou a forca, né? O símbolo da forca. Então, é uma forma só deles perpetuarem, né, a vitória que eles julgam ter, que eles tiveram sobre, né, Jesus Cristo. Então, eles fazem lá, colocam lá a cruz, perpetuam o que é um instrumento de tortura, né? Que para mim não tem o menor sentido, né, usar um instrumento de tortura. Você usar com uma cruz no pescoço é como você usar a forca, como eu falei, a forca, a guilhotina, o revólver, né, e ainda mais com a vítima pendurada. É dantesco isso, é dantesco, né? As pessoas na Matrix elas não percebem e replicam, né, coisa que veio de séculos passado, né, milênios, e pouco se dão conta. Eu vou fechar essa aqui, que tem apenas um vídeo aqui, mais uma imagem, e vamos lá para os links. Então aqui é a forma que a gente lidar com a vida, né? Não precisa de descrição, ele está bem claro. Então, numas mesmas situações semelhantes, a pessoa ela pode se debater, né? No caso, ela está se debatendo com ela mesma. Ou se a pessoa já tem se é aquela pessoa mais serena, né? Ela não é dar a volta por cima da situação, é realmente estar alheio, né? Ver outro tipo de situação. Então, onde a calmaria, né, a pessoa, digamos que perturbada, ela vê o caos, né? E eu diria assim, perturbado, acho que todos nós estamos, né? Estando nessa matrix, nesse manicômio, né? Todos nós estamos perturbados. Então a gente vai ver a água e vai ficar com medo, né? Vem todos os medos de se afogar e acaba se afogando, né? Então, por exemplo, a gente tem aí nosso sistema político, né? Que tem melhor exemplo atual para dar, né? Que está mergulhando assim o país no caos, né? E o que fazer? Será que a gente consegue, né, boiar, né, flutuar como se tivesse nada? Que seria a atitude mais correta, né? É você não permitir, né, que esse caos todo venha para cima de você e te
sufoque, né, te afogue, né? Você pode sim ficar alheio, né, ficar ciente do que está acontecendo, mas não permitir que isso venha para cima de você. Então, por exemplo, coisas que a gente na Matrix, nós, né, que nos incluímos, nós somos adestrados, somos doutrinados a agir de forma tal, né? E se você perceber, a maioria das conversas que as pessoas têm, né, quase 90% ou mais, é reclamando, né, questionando, é assim, é uma expressão negativa, né? Porque você reclama, as pessoas sempre estão reclamando de alguma coisa, né? Sempre reclamando, condenando, né? Então, assim, a gente tem que parar, né, com essa mania de reclamação, né? Parar, ok, toma nota da situação, né? Eu estou tomando nota, mas não estou reclamando. E uma vez que você já reclamou, já fez lá, então já tomou nota, silêncio, né? Fique alheio àquilo, né? Porque tudo ali tem, digamos, tem o seu tempo de mudança, né? Então tome uma atitude mais serena perante a vida, que essa Matrix, essa loucura, né? Isso é manipulado, né? A política não está assim porque se deixou os desleixos, não, isso aí é como se fosse uma engenharia social para deixar assim, né? Para manter as coisas assim, né? Quando começar a melhorar, eles mexem de novo para deixar assim, porque eles querem o caos, eles querem as pessoas, né, em aflição, querem a coisa desse jeito, né? Então você, uma vez ciente disso, você, ok, não há nada que fazer, então relaxa, toma o teu caminho, vê o que você pode fazer na sua vida, né? E saindo dessa atmosfera densa, pesada, né, de críticas, de reclamações, né, você começa a ver um outro lado, né, um outro lado mais sereno, ou seja, você começa a tomar posse da sua vida, não ignora o que está acontecendo no meio social que você vive, mas é algo totalmente diferente que você passa a viver, né? Onde aquilo que está acontecendo não vai te influenciar tanto na sua vida. Aí você vai poder tomar o seu caminho, né? E depois escolher se você quer voltar aqui para o caos ou não, né? Se você pode ajudar, contribuir com alguma coisa ali ou não, né? Porque muitas vezes tudo que está nesse sistema aqui não quer solução. Nem os senhores, né? E nem os escravos. Eles que não querem a solução. Então aqui você vai se dar conta de uma coisa. Aqui nessa Matrix, você é como se você estivesse numa prisão, manicômio, e você estivesse lá preso, né, vendo tudo aquele caos, vendo que aquilo não é normal, e você tem as armas, as ferramentas para sair dali, né? Você tem uma marreta na mão, só que você olha à sua volta, as pessoas, né, os outros prisioneiros, eles não sabem que ali é uma prisão, né? Eles enxergam aquilo como casa, né? Aquilo é a casa deles, né? E eles fazem o que? Eles decoram, eles pintam as gradinhas para ficar bonitinho, decoram as paredes, né? O que te impossibilita de uma ação, né, de derrubar uma parede, de serrar uma grade. Porque se você começar a serrar uma grade, eles vão vir todos contra você e falar, você está destruindo nossa casa, você é um terrorista, você é um baderneiro, né? Então você vai ter que fazer o quê? Relaxa, fica em silêncio, né? Cuida da tua consciência, porque você não é isso aqui é só um veículo, né? Você é algo muito mais além, e você vai estar trabalhando mais a sua consciência, mais o seu interior, que é o que interessa, né? Estar em paz ao meio ao caos. Então precisa ter essa consciência, porque as outras pessoas vão estar assim, né? E quando você trazer a solução, elas, não, pera, se você abrir um buraco aqui, eu não sei o que tem lá fora que vai entrar, né? Então paciência, porque a coisa tá assim mesmo. Tem um vídeo que eu achei muito interessante, eu vou colocar aqui. Então aqui, ó, é um vídeo curtinho de 9 segundos, que os carros estão andando aqui e de repente eles começam, né, a levitar ou flutuar. Um terceiro carro que vem aqui, percebendo o perigo, o risco, ele freia e recua, né? Então assim, nesse momento eu não percebi manipulação da imagem, apesar que as pessoas que fazem os fakes, né, tem muitos programas aí, então elas conseguem fazer com uma certa perfeição. Seria uma anomalia eletromagnética, né, que acontece aqui, mexe com a gravidade, então os veículos aqui flutuam. Porém, só esses dois, né, que é curioso. Então os que vêm aqui continuam andando normalmente, né, passam aqui como se nem desse conta, né, e fica só como curiosidade mesmo, né, esse tipo de vídeo, porque não tem como saber se ele é verdade ou não. Como é um vídeo curtinho postado e eu não achei mais referências, então você pode dar quase 100% de certeza de que seja um fake, que seja falso, né? Porque os vídeos falsos, eles têm, as pessoas que postam, né, as coisas falsas, tem essa característica, eles postam apenas um pequeno fragmento daquilo, então não tem como você investigar mais a respeito,
né? Você vai saber mais e cadê as referências, né? Então, assim, é possível que isso aconteça em algum momento? Né? Existem relatos de pessoas que já, né, vivenciaram algo semelhante, né? Mas aí pode ter alguma nave flutuando ali, não sei no meio do, de muitas pessoas assim, né? Uma cidade é mais difícil. Então, eu coloquei esse vídeo aqui só para dar uma espécie de contraparte aqui do que seria um vídeo real, né? Então, o vídeo real, por exemplo, a pessoa aqui, vamos voltar para esse aqui. É o que tem que ser analisado. A pessoa está filmando o quê? Né? Primeiramente, as pessoas nunca estão no lugar filmando no nada, né? Elas ligam a câmera para filmar algo, né? Então, ela estaria filmando algo aqui. Algo que estaria acontecendo, não que vai acontecer, né? Então, já dá indício que ela filmou, então, na intenção de montar algo ali, né? Tanto que ela não dá continuidade nem filma desde o começo para mostrar o que realmente ela estava filmando. Então, assim, não tem começo nem fim, só tem ali o fato. É diferente disso aqui, ó. As pessoas realmente estavam filmando algo, que era o que? A trilha. Né? Estão filmando a trilha. Então, esse vídeo eu já mostrei em uma atualização anterior. E em um dado momento, né? Ó, vem um ser correndo daqui, que é esse daqui. Não dá pra ver muito bem. Deixa eu ampliar aqui. Então, aqui, ó. Tá filmando, né? O motoqueiro ali na frente. E ele se assusta. Acaba caindo, esse aqui freia para não bater nele, né? E se assusta por quê? Porque um ser saiu correndo, ó, saiu correndo daqui, tinha um pau na mão, né? Ó, e vê aqui os motoqueiros e corre, né? Aqui o cara que está com a câmera no capacete fica meio indeciso, né? Do que fazer, e depois vai atrás e tem o desfecho do vídeo, que é isso aqui, a criatura some, né? A partir daí eles começam a procurar, mas não tem mais nada, né? Um até acha o pau que ele largou ali no meio. Olha, um achou o pau, né? Só que a criatura já foi. Uma criatura muito ágil, né? Que não dá pra saber certamente o que é. Então aí o outro já começa a filmar também, né? Pra tentar registrar alguma coisa. Então é isso aqui, né? Isso é um vídeo real, né? Eu acredito que isso aqui de fato aconteceu, teve a criatura. Agora se fosse um fake, você ia ter só esse pedacinho aqui, né, da criatura correndo aqui, tá? O vídeo começa aqui com a criaturinha correndo, pá, ele pega e corta aqui, pronto, já era. E o pessoal que se vira se vai ser fake ou não, né, na internet. Então isso aqui provavelmente seja um vídeo falso. Ok, vamos lá para os links aqui. Então esses links todos eu vou postar aí na descrição do vídeo. Aqui, esse tipo de notícia eu vi em sites como os informes Benjamin Fulford, né, e outros informes do pessoal do Core lá, né, que fala do programa espacial secreto, programas que falam de revelações parcial, né, revelação total. Então tem alguns canais que comentam sobre isso. Então isso já estaria fazendo parte da revelação, né, que eles futuramente ou já estão fazendo, né, para falar depois de aliens e toda essa coisa aí. Então começam liberando novas tecnologias que propiciam as pessoas a verem, né, que existia muito mais do que elas achavam. Então, como eu falei da população, que eles especulavam em 1 milhão e 2 milhões de maias, que na verdade estariam aí na casa de 20 milhões. Né? A população, aqui ó, a descoberta, a civilização maia, que teve seu auge em 1,5 mil anos, ocupava uma área estimada 2 vezes maior do que a Inglaterra medieval e abrigava uma população que até agora os cientistas calculavam em 5 milhões. Com os novos dados, já não é insensato pensar que havia ali 10 e 15 milhões. Então, nessa outra matéria fala entre 20 milhões aqui, né? 20 milhões, 1 e 2 milhões de habitantes. Então, eles divergem um pouquinho. Falando um pouquinho em civilizações antigas, ainda tem muita coisa a ser revelada, porque tem acontecido muita coisa. Creio sim que houve épocas em que humanos viviam com aliens, né? Por exemplo, da pirâmides, os que governavam eram aliens, eram ETs, não eram desse mundo, né? Tanto que é comum dizer que eles não poderiam ser vistos, eles ficavam sempre escondidos, e quando saíam assim, cobertos, eram seres muito altos, né?
varia muito, né, de anos, porque assim, a coisa dura assim, milhares de anos, né? Então vai ter tempo que tinha alguns que eram vistos, outros que não eram vistos. Tinha os semideuses, que eram pessoas que eles pegavam e mesclavam e faziam a levitização, então saía um ser escravo que era superior ao humano em força, psiquicamente, né, superior, então era usado por esses ETs para estarem entre os humanos, né? Eles usavam esses híbridos e aí governavam através deles, né? Mas eles mesmos, que eram tidos como os deuses, ficavam escondidos, né? Ao meu ver, para quem já pesquisou também, vê que a arquitetura, né, que se você encontra em um continente e outro é muito semelhante, né, de pirâmides, das portas e tudo, né, 3 portas e tal, né. Ao meu ver, esses caras eram tudo, como pode-se dizer, os mesmos, né, que era como você constrói uma casa aqui, uma casa ali, só que eles tinham tecnologia de naves, então eles vão voando e já estão lá em um piscar de olhos, né, já estão em todos esses lugares. Então por isso que você tem a arquitetura semelhante, você não tem estradas, né, porque eles não iam por baixo, eles iam voando, né, então você tem essa semelhança toda. Então tem muita coisa, né, que embora esteja assim bem explícito, a população ignora, né? Então assim, quem vivia, o que aconteceu com os maias, porque os maias eles teriam sumido misteriosamente, né? Então se fala muito que eles ascensionaram, né, que chegou num determinado tempo que eles disseram não para esses deuses, né, porque houve uma fase que eles faziam sacrifícios porque eram governados por esses deuses, então chegou um momento que disseram não, né, a população evoluiu, né, e teve a sua ascensão, né, foi levada ou ascensionada não sei para onde, né, então estão meio que acompanham o planeta desde uma outra dimensão, né. Então assim, tem muitos mistérios a respeito de civilizações antigas. Então aqui é mais falando que eles estão para revelar alguma coisa, né, a princípio, que não era aquilo que a gente pensava, que era muito mais, eram muito mais organizados, né, aquela coisa toda, né. Eu acredito que houve muitas civilizações da Terra, né, muitas, né, e ainda existem, né, civilizações que o povo ignora, né, por exemplo, bases, civilização submarina, né, que poderia ser chamada de sereias, bases subterrâneas, né, que em cúpulas, em cavernas, intraterrenos. Vamos para essa matéria aqui, que eu já cliquei aqui. Cientistas conseguem fazer crescer orelhas em crianças a partir de suas próprias células. Então assim, né, a gente estamos chegando no tempo que as tecnologias que liberadas, né, vai propiciar as pessoas restabelecer órgãos, né, às vezes assim membros decepados, elas vão poder estar reconstituindo, né. Bom, aqui como faz um tempão que eu colei aqui, né, já faz mais de um mês, eu não sei detalhadamente o que eu estaria comentando a respeito, mas então fica só isso, né, estamos chegando ao tempo que não vai ter aquela preocupação toda, né, de pessoas serem aleijadas, né, elas vão poder estar reconstituindo os corpos, coisa que é comum em outros mundos mais evoluídos, né, ter essa tecnologia de decepou, tal, vai lá e reconstitui, né, às vezes instantaneamente, né, leva para uma câmera, ele reconstitui o corpo da pessoa, né, se tiver ainda com vida, né. Então a gente aos poucos vai começando, né, a mexer com isso, né, embora assim estamos engatinhando, mas já é algo, né, sei que lembra anteriormente tinham feito crescer uma orelha na costa de um rato, né, agora já está fazendo crescer na própria criança, né. Então é isso aí, vamos para a próxima aqui. Essa aqui é a pessoa que foi dormir com dor de cabeça, acordou falando com um leve sotaque britânico, né? Então aqui é só como curiosidade para comentar a respeito mesmo. Então é o seguinte, né? Nós somos aqui nós estamos como alma, né? Operando o corpo humano, que o corpo é apenas um veículo. Então certamente, né? Nós já vivemos em vários países, já falamos vários idiomas. Só que parece que o corpo atual ele vem sempre com bloqueio, né? Para que não desbloqueie as memórias de outras vidas, né, os dons que você sabe de outras vidas, né, parece que é bloqueado, tipo videogame que você compra, você vai lá e desbloqueia para rodar jogo pirata, né, então assim, o corpo ele vem bloqueado, e às vezes a pessoa sofre um acidente, né, tem algum trauma, e acorda, volta do coma falando outro idioma, né, porque traumatizou então o bloqueio que tinha, destravou, né, então assim, eu penso, né, que muitas vezes a gente pensa que é questão de evolução, quando a humanidade evoluir, então ela vai ter lembranças de vidas passadas, né, e todas essas coisas. Mas talvez não, talvez esteja bloqueado mesmo, né, esperando algum momento para que se desbloqueie, né, em toda a raça, né, e toda a raça tenha esse acesso, né, porque parece que nós já temos essa capacidade. Você vê que uma pessoa ou outra consegue, né, recuperar lembranças de vidas passadas,
né? E às vezes sobre hipnose, a pessoa ela fala outras línguas, né? Às vezes línguas de outros mundos, né? Então se ela consegue fazer sobre hipnose, então tá liberado pro corpo. Então só que precisa ter o desbloqueio, precisa saber como desbloquear, né? Só que parece que a vida aqui humana é muito, assim, é muito complexa, né? Eu mesmo acredito que todas as pessoas são chipadas, né? Que há N tecnologias, tipo HARP, né, das vidas, essas coisas, mas há muito mais que o HARP, que são tecnologias usadas para limitar a consciência humana, né? Para limitar, para criar uma barreira, para cortar o sinal de Wi-Fi que nós temos, né, que liga as consciências, né? E assim nós ficamos limitados e reduzidos para ser só isso, né? Só o veículo, né? E muitos vivem a vida como só se fosse um veículo, né? Porque se a pessoa começa a falar outra língua, fala, opa, de onde veio isso, né? Então isso é bastante limitado. E quando essas tecnologias todas caírem, aí a humanidade vai ter um despertar louco, imenso, né? Que as pessoas que não estão prontas, que viveram como sempre como sendo veículos, surtariam, né? Não estão prontas para lidar com a queda das barreiras, com a queda das grades, né? Então por isso que o processo vai ser gradativo, né? Então embora a gente tenha essa aceitação, tenha essa consciência, a gente vai ter que esperar como todo mundo, né? Porque se cria um contraste muito grande. Então a gente tem que, como o copinho lá, tem que flutuar ali na árvore em paciência, né? Aceitar que é assim mesmo. Mas então aqui, né, alguns casos acontecem, e não são poucos casos, né? Infelizmente eu não pesquisei para trazer nada aqui para vocês, mas acontece de pessoas terem acidentes, terem traumas e voltarem falando outro idioma, né? Os cientistas vão dar uma desculpinha qualquer lá, falar, ela viu muito TV, filme em inglês lá e tá falando inglês, né? Então, vamos falar algo desse tipo. Vamos para a próxima aqui. Então essas últimas para terminar mais interessantes. Então teve, deixa eu ver se eu pego aqui a data, que foi a data do... Essa já é uma notícia replicando, né? Mas houve ali, em janeiro, né, deste ano, de 2018, um alerta sobre ataque. Ó. Busquem refúgio imediatamente, não é um exercício. Foi o sinistro alarme por um suposto ataque de mísseis norte-coreanos em Havaí. Então aqui só para mostrar o Havaí ele fica aqui, no meio do Oceano Pacífico. Está aqui a ilha, o complexo, né, um complexo de ilhas havaianas. Então, o que se diz em off, né, em sites, por exemplo, Benjamin Fuford, Cobra, do Revelações, falam que um submarino da CIA, submarino secreto, errante, ele não é oficial, né, que eles estariam até tentando capturar, mandou, né, na intenção mesmo, um ataque de falsa bandeira, um míssil para destruir Havaí, né, um míssil atômico, né, porque destruindo Havaí, culpando a Coreia do Norte que está aqui, né. Então a Coreia do Norte teria lançado a Coreia do Norte teria lançado um míssil para destruir aqui o Havaí, né? Então, uma vez isso acontecendo, justificaria, né, um ataque maciço contra a Coreia do Norte. Aí, possivelmente, China e Rússia iriam tomar as dores aqui da Coreia do Norte, né, e estaria instalado a Terceira Guerra Mundial. O que esses caras querem? Esses caras, eles estão desesperados, porque a gente chega num tempo assim de mudanças, de intensas mudanças. Então, eles, como bichos acuados, né, eles começam a querer tentar atacar. E o que aconteceu? Foi mandado esse míssil, né, e foi interceptado, né. Os meios que eu vi ali, às vezes canalizações, não fala exatamente quem interceptou, né, mas seria o pessoal que protege a terra, aqueles mesmo povinho que sobrevoa bases militares e as ogivas dessas bases são desativadas, né. E isso que a gente fica sabendo, né, em relatos de pessoas que viviam na base, né, que vão lá e depois fazem os seus depoimentos. E o que a gente não fica sabendo, que eu tenho certeza é muito mais, né. Esses caras que controlam o mundo são loucos, né, então eles o tempo todo estão querendo causar alguma coisa. Então esses seres estão o tempo lá, né, frustrando as ações deles, né. Essa foi mais uma, né, uma bem mais grave, que eles iam destruir uma ilha. Foi dado o alerta, né, porque eles têm lá o sistema de alerta e tudo, a população foi alertada. Então se você tem vídeos de pessoas correndo, né, para abrigos, porém, esse míssil ele foi interceptado, né? Aí falam que, eu não cheguei a encontrar nada a esse respeito também, mas falam que teve pessoas que viu algo como um asteroide, né, explodindo, né, que teve explosões lá, né? Ok, não teve, o ataque falhou. Falando no ataque, eles vão falar o quê?
foi erro, né? O cara apertou o botão errado. O empregado da agência, isso aqui já é uma replicação, né? Em primeiro momento eles falaram que apertaram o botão errado. Depois que o funcionário acreditou mesmo que estava sob ataque, então por isso que ele mandou o alerta, né? Ó, o empregado da agência de gestão de emergência do Havaí, por trás do falso alerta de início, no passado 13 de janeiro, então foi dia 13 de janeiro, não se apertou o botão errado, né? Não errou de botão. Sensivelmente pensou que o território americano estava sendo atacado de verdade, segundo o informe nesta quarta, pelo Reuters, né? Pelo jornal mais oficial aqui, que às vezes as pessoas não dão muita fé no RT, então aqui tá aqui, ó, no Reuters, notícia original. Então assim, eles ficam dando desculpa, né? Porque, opa, falhou o ataque agora, né? Fala que foi erro, né? Do sistema, né? Errou o sistema, culpa o sistema, né? Não, culpa o funcionário, não tá colando, culpa o funcionário. Então ele acreditou mesmo, então ele mandou lá, apertou certo, né? Porque as pessoas vão ver o vídeo, tudo, né? Do cara lá mexendo nas coisas. Então, ao primeiro momento eles negam, né? Assim como o OVNI lá em 47, lá em Roswell, né? Caiu lá. Em primeiro momento o exército viu que era ET mesmo, falou, opa, que era OVNI, né? Que o disco voador falou, ó, caiu isso aqui e tal. Aí vem o pessoal lá daqui e fala, opa, isso aí não pode. Vamos lá conter lá a informação. Então vão lá, dar um papel alumínio pros caras e falar, ó, fala que era isso daqui que vocês viram. Os caras têm que falar porque são subordinados, né? Assim como esse cara que tem que falar que ele é subordinado, tem que acatar. Né? Assim como muitas pessoas, muitas testemunhas que devem ter visto os mísseis, né? O disparo lá, eles acatam. Então é isso aí, né? Aqui para finalizar, faremos que vosso sol, que o seu sol se exploda amanhã. Revelam como pode ser um hackeio extraterrestre. Então aqui eles colocam como uma trollagem. Então assim, sempre aquela coisa do medo, né? Eles tentam instigar o medo nas pessoas. Falar, tome cuidado com mensagens extraterrestres porque elas podem dar informações falsas e instalarem o pânico, né? Eles não comentam, não chegam comentando, ó, eles podem querer conhecer melhor a gente, né? Então eu vi em outros canais comentando que isso é como já uma contramedida, porque a gente chega num momento que a humanidade ela está se preparando para um contato, ela está ficando pronta, né? Porque vamos supor, hoje você tem, por exemplo, a mídia, que ela lança muitos filmes de contatos, as pessoas estão mais abertas a isso, né? Muitas pessoas falando de ETs, as pessoas já estão aceitando melhor, né? Estão se preparando melhor, né? Então assim, chega um momento que o consciente coletivo fica pronto, né? E você começa a ter outros tipos de medida, os ETs começam a tomar né? Outras medidas, né? Que até agora é contatando um por um, né? A pessoa tal, vai lá, abduz, aí tem um contato em sonhos, né? Aí tem lá um contatado que escreve o livro, que traz as mensagens, né? Mas isso estaria para chegar a um outro passo, né? Que passo seria esse? Seria de começar a entrar nas nossas redes sociais, nos nossos computadores, smartphones, e falar, ó, somos ETs, né? A gente aqui, né? Ou seja, hackear, né? Como eles colocam aqui, hackear nossos equipamentos e se mostrarem, né? Começar a mostrar o mundo deles, né? Imagens, fotos do nosso mundo, do nosso sistema, né? E começar esse tipo de contato, né? Então o contato não se daria eles chegando, né, e descendo numa praça pública e falar, somos ETs e tal, né, que geraria pânico, porque a população seria pega desprevenida, né. É como que esses meios pregam, né, esses meios oficialistas que não querem o contato, né, que entre eles têm, lá com os demônios deles, né, mas para a população geral, nada. Então eles colocam esse medo, que próprios membros entre a população, entre os ufólogos, acabam acatando, né, falar, a humanidade não está pronta, porque geraria pânico, porque quebraria as crenças, então esses caras, eles trabalham para o governo, porque replicam essas mentiras, né. E a coisa não necessariamente precisa ser da forma que eles falam. Então tome muito cuidado com esse pessoal fala, com esses ufólogos oficiais falam, porque esses caras estão vendidos, né? Então o que pode estar acontecendo? Esses caras podem, esses ETs podem entrar na sua rede, pode te contatar de repente, você tá ali no Facebook ali, então entra alguém e fala, ó, tal, começa a conversar, você vai duvidar, claro, né? Mas de repente isso começa a crescer, né? Muitas pessoas, né? Aí mandam imagens, de repente um vídeo, né? E está instalado o contato. Né? Desde aí para um contato físico, custa pouco, né? Porque o contato ele não tem que ser assim, por exemplo, você conhece uma pessoa, por exemplo, um encontro, né? Primeiro você conhece uma pessoa, troca uma ideia, aí depois você vai lá e marca um encontro e vai. Você não vai direto e, opa, né? Aqui estou usando só um exemplo,
né? Então os ETs eles podem estar contatando as pessoas, né, através de mensagens, né, uma forma bem mais sutil, né, e depois as pessoas já cientes do que está acontecendo, cientes do fato, né, parte ali para o contato físico. Então isso aqui eles já lançam como contramedida para tentar evitar isso, né, um ato desesperado, porque eles já chegam já com uma mensagem alarmista, né, eles não chegam, ó, é possível, né, porque se fosse um pessoal bem intencionado, né, eles falavam, ó, é possível que ETs, aqui estão falando de ETs, né, de hackeio extraterrestre, né, se eles nem admitem que existam extraterrestres, né, e como eu já falei, eles proíbem o contato com extraterrestres, como proibir o contato com algo que não existe, que eles afirmam que não existe, né, de repente alertar para um hackeio de algo que não existe, né. Então já são medidas meio que desesperadas, né, para tentar fazer um controle, né, de algo que talvez esteja, que pode estar por vir, né. Nós aqui que estudamos todos os sistemas torcemos para que sim, né, para que aconteça. Então esse pessoal já se antecipa e fala, ó, cuidado, porque eles vão mentir, né, ó. Os projetos de busca de inteligência extraterrestre, como o SET, né, aqui eu acho que tem muita enrolação também, mas vai ficar os links aí, eu não vou estar lendo todos. Apesar de que os cientistas asseguram que é mais provável dar com a inteligência extraterrestre não hostil, a ameaça segue sendo latente. Porém, só podemos escolher destruir uma mensagem extraterrestre em questão e assumir o risco. Ok. Então a mensagem é essa, né? Eles têm medo que os ETs, tem medo entre aspas, né? Que os ETs comecem a mandar mensagens hostis, né? Ameaçando a humanidade, então para tomar cuidado, né? Outros canais já disseram que podemos estar chegando a esse momento de ter esse contato, né? Que seria uma espécie de contato mais direto com essas outras civilizações. E essas outras civilizações, não esperem, assim, não coloquem o governo na sua frente, né? Não espere que o governo oficialize algo, né? Porque isso não vai acontecer, né? Porque ele já tem o contato com os demônios deles, né? E evita que a humanidade tenha contato, digamos, com os anjos, né? Então, assim, com os ETs bons, ele tem lá com as estirpes deles. Então, claro que eles não querem outro tipo de contato que venha a revelar tudo isso. Então, esse pessoal, não conta com esse pessoal. Não conta com os contatos que eles vão ter, né? Talvez eles tenham algum contato e comecem a revelar. Não conta com isso também, porque é fria, né? O cosmos ele é rico de vida, então tem muitas civilizações para entrar em contato, né? Então vai ser dado, ou seja, cada um vai contatar o que precisa ser contatado de acordo com a sintonia do que está com quem está vibrando, né? Assim como nossa rede de amigos, nós contatamos pessoas que são afins conosco, né? Não crápulas, assassinos, sanguinários, pedófilos, satanistas, né? Nós não contatamos esse tipo de gente, né? Então assim também pode ser, veremos esse pessoal mais como uma rede de amizade, né? Cada um se contata o que tem ali com a sua sintonia, o que esse pessoal aqui, né, do governo não quer. Então eles tentam falar, tudo ET é mal e vai falar que o sol vai explodir, como está aqui. Bom, é isso aí, né? Essa atualização já está aqui com 43 minutos. Eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui meu e-mail para sugestões, críticas, né? Que grava um vídeo assim, fala desse assunto, então pode mandar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.